Deixei minha irmã morar no meu apartamento sem pagar. Quando tentei resolver isso no Airbnb, lembrei a ela de quem era a propriedade. Não pedi desculpas. Meus pais foram embora porque minha irmã estava morando no meu imóvel de investimento. Sem pagar aluguel. Sem me pedir. Sem me avisar. Disseram que ela estava passando por um momento complicado. Diferente de mim. Após 6 meses sem ver um único euro de aluguel, vi uma carta do banco e finalmente entendi por quê. Eu não estava brincando. Era a hora de recomeçar. Clara, você precisa entender. A voz da minha mãe rangia no telefone, uma mistura entre súplica e aquele tom de chantagem emocional que ela sabia fazer tão bem. Eu estava no meu escritório em Madrid, olhando o perfil da cidade pela janela, tentando assimilar o que ela acabará de me dizer. Aparentemente, meus pais deram permissão para minha irmã, Lúcia, se instalar no meu imóvel de investimento sem pagar um centavo e sem sequer me consultar. E não ocorreu a vocês me perguntar antes? Minha voz era firme, embora eu apertasse o celular com mais força. É meu apartamento, mãe. Comprei com o meu próprio dinheiro. Sim, filha, mas a Lúcia passou por momentos terríveis desde a separação. Não tem onde morar. E você está indo tão bem com sua carreira em harmonia aí em Madrid. Você nem usa o apartamento. Fechei os olhos e contei até 10 em silêncio. Com 32 anos, eu tinha me matado de trabalhar para construir minha carreira como banqueira, economizando até o último centavo para investir em imóveis. O duplex em Valência, onde minha irmã aparentemente havia se instalado, era meu primeiro grande investimento, um que reformei com cuidado e estava prestes a colocar no mercado. Além disso, insistiu minha mãe, somos família. Família ajuda uns aos outros. A ironia dessas palavras não me escapou. Onde estava esse espírito de família quando eu me matava estudando na faculdade, trabalhando em 3 empregos, enquanto Lúcia torrava a herança em festas e viagens? Desde quando ela está morando lá? Perguntei, já temendo a resposta. Ah, só faz alguns dias. Ela se mudou no fim de semana passado. Foi o papai que deu a chave reserva que deixamos para emergências? Claro que foi. A chave de emergência em que eu confiava, agora usada para colocar minha irmã desempregada no meu apartamento por tempo indeterminado. E quando exatamente vocês iam me contar? Estamos te contando agora, querida. E a Lúcia está tão feliz. Já está falando em pintar algumas paredes para dar mais vida ao espaço. Minha alma caiu no chão. Como assim? Nada demais, só algumas paredes de destaque. Você sabe que ela é boa em decoração. Lembra quando queria ser designer de interiores? Claro que eu lembrava. Assim como lembrava da fase de fotógrafa, da fase de professora de yoga e da aventura com o bar de sucos orgânicos. Todas ideias caras que nossos pais financiaram integralmente. Mamãe, não dá. Simplesmente não dá. Por favor, filha, é só dessa vez. É a sua irmã. É família. Respirei fundo de novo, já começando a traçar um plano mental. Você tem razão, mãe. É família. Ah, filha, sabia que entenderia. Você sempre foi a sensata. Murmurei algo enquanto abria o laptop e buscava meus registros bancários. Preciso organizar uma reunião com um cliente. Após desligar, recostei-me na cadeira com um leve sorriso nos lábios. O que minha família não sabia era que eu estava há meses me preparando para isso. Desde o divórcio da Lúcia, vinha observando o padrão dela, cair e ser resgatada pela família. Também notei como os olhos dos meus pais repousavam cada vez mais sobre mim, sobre meu sucesso, minha estabilidade, meus bens. Abri a gaveta inferior da escrivaninha e retirei uma pasta grossa com o rótulo Propriedade Valência. Documentos legais. Eram os papéis que eu tinha preparado com minha advogada 6 meses atrás, só por precaução, notificações, normas da prefeitura e, mais importante, os documentos que oficializavam que o imóvel já fazia parte dos ativos da minha sociedade limitada. O duplex não estava mais em meu nome. Era agora propriedade da minha empresa, com protocolos legais claros sobre quem podia residir ali e por quanto tempo. Qualquer residente não autorizado podia ser considerado invasor, conforme as normas corporativas. Eu havia estruturado tudo assim justamente para me proteger de emergências familiares. Meu celular vibrou com uma mensagem da Lúcia. Obrigada por me deixar ficar no seu AP. Você é a melhor irmã do mundo. Ah, tem problema se eu trocar os armários da cozinha? Os que estão aí são super ultrapassados. Não respondi. Em vez disso, peguei o telefone fixo do escritório e disquei o número da minha advogada, Sara. Aqui é a Clara. Lembra daquele cenário que previmos com um apartamento em Valência? Pois é, chegou a hora. Exatamente como imaginamos. Pode iniciar o processo. Passei a próxima hora revisando os documentos com Sara e colocando tudo em andamento. A empresa administradora do imóvel seria notificada, os avisos formais preparados e os protocolos de controle da minha sociedade ativados. E seus pais? Perguntou Sara. Não vão gostar nada disso. Não vão saber até ser tarde demais, respondi. Afinal, ao entregarem minha chave reserva sem me consultar, abriram mão de qualquer direito à opinião. Meu computador apitou com um novo e-mail da Lúcia, desta vez com fotos dos móveis que tinham comprado para um novo lar, provavelmente com o cartão de crédito dos meus pais. Quer esperar quanto tempo antes de iniciarmos formalmente o processo? Perguntou Sara. Pensei em todas as vezes que vi Lúcia se aproveitar dos nossos pais. Todas as vezes que esperavam que eu compreendesse. Que me calasse. Porque a família ajuda a família. Vamos esperar 6 meses, decidi. Tempo suficiente para eles acharem que se safaram. Tempo suficiente para Lúcia se sentir realmente confortável. Tempo suficiente para todos saberem de quem realmente é aquele apartamento. E então vamos lembrá-los porque não se deve tomar o que não é seu, nem mesmo se for da família. Passei as semanas seguintes observando de longe, vendo Lúcia documentar sua nova vida nas redes sociais. Lá estava ela, publicando fotos da luminária vintage que instalou na sala de jantar sem permissão, histórias sobre o novo começo, dizendo que às vezes o fracasso simplesmente te dá o que você precisa. Cada imagem, cada publicação, cada alteração feita no meu apartamento foi cuidadosamente armazenada e arquivada. Meus pais ligavam com frequência, sempre evitando tocar no assunto principal, elogiando a iniciativa da Lúcia em reformar tudo.
Nunca mencionavam o aluguel, nem os custos de luz ou água, nem o fato de basicamente terem dado meu imóvel de presente sem me perguntar. A Lúcia está muito melhor agora, comentou minha mãe, animada, em uma das ligações. Está realmente se reencontrando, e tudo graças a você, querida. Respondi com um vago aham enquanto adicionava mais um conjunto de fotos das reformas ilegais ao meu arquivo de provas. A pasta começava a engordar, cheia de evidências, provas que seriam muito úteis em exatamente 5 meses e 3 semanas. Embora, minha mãe acrescentou com um tom hesitante, ela estava pensando se você poderia colocar as contas no seu nome, para começar a construir um histórico de crédito depois do divórcio, sabe? Ah, e talvez, bem, ela está pensando em adotar um cachorro. O prédio permite, né? Coloquei o celular no silencioso por um momento para rir em paz. Na verdade, mãe, preciso correr. Tenho uma reunião. Importante. A gente se fala depois, tá bom? Naquela noite recebi um e-mail da empresa administradora confirmando que todas as modificações feitas desde que Lúcia ocupou o imóvel sem permissão haviam sido registradas. Cada mudança, cada violação às normas do edifício, tudo bem detalhado, datado e documentado. E então meu celular vibrou com outra mensagem da Lúcia. Claraia. Cara sorrindo e com os olhos em forma de coração, comprei um tapete maravilhoso pro hall de entrada. Acho que agora o apartamento tá com mais personalidade. Aliás, posso pintar o banheiro de preto fosco? Acho que vai dar um ar mais chique. Olhei para a tela por alguns segundos. Ela estava completamente confortável, como se tivesse assinado um contrato de posse. Como se fosse o espaço dela. Como se eu tivesse desaparecido da equação. Resisti à vontade de responder. Em vez disso, capturei a tela, anexei a pasta Intervenções sem permissão e segui com meu dia. Cada passo de Lúcia era uma peça valiosa no quebra-cabeça legal que estávamos montando. Nas semanas seguintes, a situação evoluiu ainda mais rápido do que eu esperava. Lúcia começou a postar stories com amigos no duplex, jantares temáticos, noites de vinho, até um churrasco na sacada, que violava diretamente as regras do condomínio. Em uma das publicações, ela dizia: a liberdade começa quando você toma controle da sua vida. Não foi fácil, mas este cantinho me escolheu. Me escolheu? Ri baixinho com sarcasmo. Na verdade, você foi instalada aí como um vírus em um sistema saudável. Mas eu não tinha pressa. A cada publicação, Sara e eu adicionávamos mais linhas ao relatório oficial. As imagens serviam como prova de uso indevido, eventos com convidados não autorizados e intervenções estruturais ilegais, como a mudança das luminárias originais e a remoção de portas internas. Do lado de fora, continuei sendo a irmã ausente e complacente. Nas chamadas com meus pais, fingia estar ocupada demais para visitar. Meus pais, encantados com o renascimento de Lúcia, mal notavam minha frieza. Minha mãe chegou a comentar: talvez esse apartamento tenha sido um presente do destino para ela, né? Tipo, o universo sabia que ela precisava dele mais que você. Claro, mãe. O universo e a chave reserva que vocês me tomaram, né? Respondi com um sorriso forçado. Não seja tão amarga, Clara. Você tem tantos imóveis. Eu tenho um. O que ela está ocupando. Ai, filha, você é tão prática às vezes que esquece de sentir? Sim, e vocês sentem tanto que esqueceram de pensar. O tempo passou. Exatamente no dia em que completamos os 6 meses, Sara me enviou uma mensagem. Clara, tudo pronto. Quer oficializar amanhã? Sorri. Respirei fundo. Era a hora. No dia seguinte, a notificação oficial foi emitida. Lúcia receberia uma carta por via judicial, informando que estava ocupando indevidamente uma propriedade de uma pessoa jurídica e que tinha 15 dias corridos para desocupar o imóvel antes que as medidas legais fossem executadas. A notificação também incluía multas previstas por intervenções não autorizadas, uso irregular do imóvel e violação de normas do condomínio. Sara cuidou para que a entrega fosse feita por um oficial de justiça, com direito à assinatura de recebimento. No final da tarde, meu telefone tocou. Era minha mãe. Respirei fundo antes de atender. Clara. O que foi isso? A Lúcia acabou de receber uma intimação. Você vai mesmo fazer isso com sua irmã? Não, mãe. A empresa vai. O imóvel não é mais meu, lembra? Está em nome da sociedade. Isso me protege de decisões emocionais, como a de entregar um bem de investimento sem nem me consultar. Mas ela vai ter que sair. Sim. Vai. Você vai mesmo deixá-la na rua? Eu deixei ela na rua, mãe? Ou vocês que acharam que podiam brincar de serem donos do que não lhes pertence? Houve silêncio do outro lado. Então ouvi meu pai pegando o telefone. Clara, nós só queríamos ajudar. Então ajudem agora. Ela tem 15 dias. Vocês têm cartão de crédito, não tem? Podem alugar um lugar de verdade para ela. Você sempre foi tão fria. Não. Eu aprendi a me proteger. O que vocês fizeram foi me roubar com o pretexto de amor familiar. Desliguei. Naquela noite, recebi 5 mensagens de Lúcia. Nenhuma teve resposta. No 16º dia, o apartamento estava vazio. A empresa de administração me enviou fotos. O tapete que Lúcia tanto amava estava dobrado num canto, as paredes, pintadas pela metade. A pia da cozinha tinha sinais de uso excessivo, e os armários estavam todos trocados, fora do padrão, claro. Mandei restaurar tudo. Usei parte da calção que ela jamais pagou e cobrei o restante através da justiça. Meu advogado cuidaria disso. E eu não tinha pressa. Pela primeira vez, minha família entenderia que a família ajuda a família não significa família explora a filha responsável. Na semana seguinte, coloquei o duplex de Valência no Airbnb. Em menos de 48 horas, estava reservado por 3 meses. Pela primeira vez em muito tempo, aquela propriedade estava cumprindo seu verdadeiro papel, gerar frutos de um trabalho honesto e não alimentar a ilusão de uma irmã que nunca soube crescer. E como era mesmo que ela disse? A liberdade começa quando você toma controle da sua vida. Exatamente, Lúcia. E essa liberdade agora é toda minha. As semanas seguintes foram, curiosamente, as mais silenciosas da minha vida.
Nenhuma ligação dos meus pais. Nenhuma mensagem da Lúcia. Nada. Como se, ao tomar de volta o que era meu, eu tivesse deixado de existir no universo emocional da minha família. E, honestamente, foi um alívio. O duplex em Valência estava alugado continuamente no Airbnb. Cada hóspede elogiava a decoração, a original, que eu mandei restaurar, e a localização. Um dos comentários dizia: um lugar impecável, elegante e prático. Dá pra sentir que foi feito com cuidado e visão. Sim. Visão. Algo que sempre me disseram que era frieza, mas que agora finalmente estava sendo reconhecido pelo nome correto. Na minha conta bancária, os depósitos começaram a entrar com regularidade. O apartamento finalmente cumpria seu propósito de investimento, não um abrigo improvisado para uma adulta que se recusava a amadurecer. Então, um domingo à tarde, enquanto tomava café no meu escritório em Madrid, recebi uma notificação no e-mail: assunto, pedido de reunião, Lúcia S. Por um segundo, hesitei em abrir. Mas cliquei. A mensagem era curta. Clara, sei que provavelmente você não quer falar comigo. Mas preciso tentar. Podemos conversar? Só quero te explicar algumas coisas. Talvez ouvir também o que você tem a dizer. Só isso. Prometo não pedir nada. Lúcia. Fechei o notebook devagar. Minha primeira reação foi não responder. Deixá-la no limbo do silêncio que ela mesma criou. Mas algo em mim, talvez curiosidade, talvez aquela parte tola que ainda esperava que ela tivesse aprendido alguma coisa, me fez aceitar. Marcamos para um café discreto, em um bairro neutro. Eu cheguei antes, como sempre, e me sentei à mesa com vista para a rua. Lúcia chegou 5 minutos depois, com o cabelo preso, o rosto sem maquiagem, e uma expressão que eu nunca tinha visto antes, vergonha. Oi, disse, baixinho. Oi. Sentou-se em frente, mexendo nervosamente na manga do casaco. Pediu um chá. Esperamos em silêncio até a bebida chegar. Eu queria pedir desculpas, começou, com a voz trêmula. Eu sei que o que fiz foi invasivo, desrespeitoso. E sei que você sempre esteve lá, sustentando tudo enquanto eu, simplesmente, flutuava. Não respondi de imediato. Apenas encarei. Não vim pedir para voltar. Ou para me ajudar. Só queria que você soubesse que eu entendi. Do pior jeito, talvez, mas entendi. Suspirei. Você me expôs, Lúcia. Me colocou numa posição em que tive que escolher entre ser a vilã da história ou permitir que abusassem da minha boa vontade. De novo. Eu sei. Me senti autorizada. Porque sempre foi assim, né? Você era forte. A estável. A que aguentava tudo. E eu, a que chorava até alguém me dar abrigo. Exato. E essa lógica acabou. Ela sentiu, com os olhos marejados. Você vai cortar a gente para sempre? Demorei para responder. Não. Mas eu também não vou mais ser o cofre da família. Nem a babá emocional. Se vocês quiserem estar na minha vida, vai ter que ser com respeito. Com verdade. Sem tomar o que não é oferecido. Lúcia assentiu de novo. Pela primeira vez, parecia adulta. Conversamos mais alguns minutos. Ela me contou que estava dividindo um apartamento com 2 colegas, trabalhando como assistente administrativa no coworking. Não era a vida de influencer que ela fingia nas redes, mas parecia real. Nos despedimos com um aperto de mão. Nada de abraços. Mas, quando ela se afastou, senti algo diferente, leveza. Naquela noite, liguei para minha mãe. Ela atendeu em silêncio. Só queria dizer que encontrei com a Lúcia. E que está tudo bem. Você vai perdoá-la? Não é sobre perdão, mãe. É sobre limites. Eu tracei os meus. Se vocês quiserem fazer parte da minha vida, terão que entender isso. Do outro lado, silêncio. E então? Entendido. Desliguei com a sensação de que, pela primeira vez, minha voz tinha sido ouvida sem que eu precisasse gritar. Pela primeira vez, eu não era a irmã fria, mas a mulher que sabia exatamente quem era e o que merecia. O apartamento em Valência segue gerando renda. E a pasta com documentos e fotos? Ainda está guardada. Não por vingança. Mas como lembrete de que, às vezes, amar também é saber dizer não. Alguns meses se passaram desde aquele café. A vida retomou seu curso, um curso mais silencioso, mais leve, mais meu. Continuei focada no trabalho, nos investimentos, e comecei a explorar a ideia de comprar um novo imóvel, dessa vez em Lisboa. Algo na cidade me atraía. Talvez o contraste entre tradição e modernidade, talvez o desejo inconsciente de começar um capítulo onde meu sobrenome não carregasse expectativas familiares. Enquanto isso, a relação com meus pais seguiu morna. Eles ligavam de vez em quando, atualizavam sobre banalidades, evitavam cuidadosamente mencionar a palavra Valência. Era como se a simples lembrança do que aconteceu os fizesse pisar em cacos de vidro. E, sinceramente, eu preferia assim. Paz com distância. Lúcia, por outro lado, me surpreendeu. Não com grandes gestos, mas com pequenas atitudes. Não pediu dinheiro. Não tentou manipular. Começou a postar menos nas redes e mais sobre o trabalho, projetos reais, desafios simples. Um dia, até publicou uma foto com a legenda: construindo de verdade, sem atalhos. Finalmente entendi. Eu vi. Não comentei. Mas arquivei a imagem mentalmente, como quem guarda um recibo de mudança. Então, numa sexta-feira à noite, recebi um envelope no escritório. Papel grosso, remetente formal. Era da administradora do prédio em Valência. Ao abrir, encontrei algo inesperado, uma carta escrita à mão. Clara. Sou eu. Lúcia. Passei hoje pelo prédio. Só pra ver. Senti vontade de te agradecer de verdade, não só por ter me tirado de lá, mas por ter me obrigado a olhar pra mim. Hoje, finalmente, entendo que aquela expulsão foi o maior gesto de amor que você poderia me dar. Não espero que você me acredite. Nem que me perdoe. Só queria que soubesse que eu cresci.
E continuo tentando crescer. Sozinha. Com carinho. L. Fechei o envelope devagar. Senti algo estranho no peito. Não era raiva. Não era culpa. Era alívio. Talvez, pela primeira vez na vida, minha irmã estivesse tentando andar com as próprias pernas sem usar as minhas como muleta. Na semana seguinte, marquei uma visita ao novo imóvel em Lisboa. Um sobrado antigo, com potencial para reforma. As janelas estavam descascadas, o chão rangia, e o corredor cheirava a história. Era imperfeito. Mas era só meu. Enquanto caminhava pelos cômodos vazios, imaginei ali não apenas um novo investimento, mas um recomeço. Um lugar onde minha família não soubesse o endereço. Onde a palavra família não significasse sacrifício unilateral. Meu celular tocou. Era uma mensagem da minha mãe. Seu pai e eu estamos pensando em fazer uma visita. Podemos conversar? Olhei para a tela. Suspirei. Talvez um dia. Mas não agora. Apaguei a notificação. E, pela primeira vez, fui embora sem culpa, apenas com a chave de um futuro que, dessa vez, seria meu desde o primeiro tijolo. Meses depois, as coisas se estabilizaram. Lúcia continuava com sua nova vida, agora discreta, longe de reformas improvisadas e stories forçados. Às vezes mandava uma mensagem. Outras vezes, eu respondia. A relação seguiu distante, mas educada, o que, para nós, já era um avanço. Meus pais demoraram mais para aceitar. A princípio, agiram como se eu tivesse traído a família. Mas com o tempo, perceberam que não havia retorno à antiga dinâmica. Começaram a me tratar com uma cautela que nunca haviam demonstrado antes. Era estranho, mas também libertador. Eu, por outro lado, estava mais centrada do que nunca. Minha empresa cresceu. Ampliei os investimentos, comprei um segundo imóvel. E, acima de tudo, mantive meu limite sagrado. Minha paz não estava mais em jogo por ninguém, nem mesmo por quem dizia me amar. Certa noite, já em casa, recebi um envelope sem remetente. Dentro, uma carta escrita à mão. Asterisco Clara. Eu sei que não mereço nem o seu tempo, mas precisava escrever. Obrigada por não me expulsar com violência. Por me ensinar, do seu jeito, o que é respeito. Tenho aprendido mais nesses últimos meses do que nos últimos anos da minha vida. Espero, um dia, merecer sua confiança de novo. L. Fechei o envelope com um sorriso leve. Não de reconciliação, mas de encerramento. Finalmente, aquilo estava resolvido. E pela primeira vez, quem saiu em paz da história, fui eu.